Pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação histórico-geográfico do Distrito Federal, como isso se deu, desde quando surgiu essa ideia, o que aconteceu até aqui para a gente chegar até esse ponto. Beleza, pessoal? Vamos procurar falar tudo sobre Brasília, tudo que a gente lembrar, a gente vai falar por aqui. Depois, nas aulas presenciais, a gente aprofunda todos esses detalhes. Eu tenho alguns livros aqui interessantes sobre a construção de Brasília, os projetos que foram feitos antes desse projeto do Lúcio Costa ser aceito no formato de um avião. Tem muita história legal, muita curiosidade, muita coisa, muito registro sobre a formação dessa cidade que nós moramos. Tá bom? Vamos lá. É muito interessante saber que a ideia da transferência da capital para uma área do interior, ela é uma ideia muito antiga. Os especialistas da época temiam que essa capital no litoral fosse facilmente atacada com o atracamento de navios, era muito fácil, ou até mesmo às vezes esse ataque ser diretamente realizado do mar. Então existia uma preocupação desde o Marquês de Pombal no século XVIII com essa questão da transferência da capital para o interior. A Inconfidência Mineira, os Inconfidentes Mineiros também tinham essa ideia como um dos seus pleitos. Então essa ideia foi pincelada inúmeras vezes ao longo da história do Brasil, como uma forma de proteção física e também do desenvolvimento do interior. Como a gente falou lá em outras aulas passadas, as maiores cidades até hoje no Brasil elas se encontram no litoral, porque o desenvolvimento do litoral, da costa brasileira, ele foi imediato, foi uma ocupação mais fácil. Esse avanço para o oeste, dentro do território, para as áreas mais para dentro, para o Cerrado, para as áreas da Amazônia, esse avanço se deu no segundo momento temporal. Então, eles tinham essa preocupação dessa transferência da capital para o interior como uma forma de proteção, mas ao mesmo tempo eles tinham a preocupação do desenvolvimento do interior do Brasil, dessas cidades, e do seu desenvolvimento populacional, econômico e tudo. Então, essa é uma ideia que já está aí, já está no ar há muito tempo, né? Até a implementação do governo do JK, muita água, muitas pessoas discutiram sobre isso, muita água rolou, né? Sobre esse assunto, tá bom? Então, como a gente vinha falando, desde a Assembleia Geral Constituinte do Império, de 1823, que os gestores têm pincelado essa transferência da capital. Na Constituição de 1891 também, e na Constituição de 1934 esse fato também ficou ratificado, sobre a necessidade, os interesses governamentais de implementar essa capital longe do litoral. O JK procurava uma área no próprio estado do Rio, mais afastada, no próprio estado do Rio de Janeiro, mas isso acabou vindo para o centro-oeste. Você tinha ali a Missão Cruz, que veio delimitar também um quadrilátero que seria plausível ou possível de instalação da nova capital, e isso acaba vindo para o centro-oeste, que era uma região que precisava ser desenvolvida também. Pessoal, existem 3 grandes motivos básicos para esse interesse desde muito tempo que a capital fosse instalada dentro do interior do Brasil. Primeiro, a questão dos ataques marítimos, seriam evitados, esses ataques surpresas, essas possíveis chegadas de tropa por via marítima, pelo mar. A capital, o Rio de Janeiro, fica na costa, diretamente no litoral. Eles tinham uma preocupação também, principalmente o governo JK, sobre possíveis pressões populares. O Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro naquela época era uma das cidades já era uma das cidades mais populosas do Brasil, desde então. Então, com o objetivo de desenvolver o interior do Brasil, que é o terceiro ponto, e também afastar a capital, o centro político-administrativo dessas áreas muito populosas, eles esperavam receber também do governo uma menor pressão popular em cima das suas ações, do seu modus operandi governamental. Então, e com isso também buscavam desenvolver as cidades interioranas, as cidades a oeste, o interior do Brasil, o centro-oeste, que até o ano de 1960 era pouco habitado, populacionalmente, em relação à sua densidade demográfica. O centro-oeste ainda era pouco habitado. A partir dos anos 60, com a implementação
inauguração de Brasília, que começam a se desenvolver muito essa cidade centro-oeste, Mato Grosso, toda essa área central do Brasil, sobretudo, principalmente depois da construção da capital, tá bom? Esse processo seria um processo inevitável, tá, pessoal? Mas a capital acelera isso. Então, é uma ideia muito antiga, que vários governos, inúmeros governos, trabalharam, tentaram, né, desenvolver, pelo menos, ainda que teoricamente, essa mudança, mas foi no governo JK que os esforços de implementação de fato deram início, né? Enfim, chamando empresas de fora, uma série de empresas brasileiras. Vocês imaginam um incremento econômico, né? Quanto dinheiro se gastou naquela época, quanto dinheiro foi gasto e quanto dinheiro foi ganho também para parte daqueles que estavam fazendo as atividades, os serviços. Existia muito, na época da construção de Brasília, os funcionários públicos do Rio de Janeiro, né, que habitavam no Rio de Janeiro, toda a estrutura administrativa brasileira ficava no Rio de Janeiro, então houve uma revolta muito grande. Era uma cidade, naquela época, ainda de boa qualidade de vida. Os funcionários públicos não queriam deixar o Rio de Janeiro com tudo, com suas famílias, com toda a estrutura já estabelecida, para vir habitar uma área em que ninguém conhecia, no meio do cerrado, no meio de uma área distante, ninguém sabia muito bem onde era, cheio de bicho, cheio de inseto. O que a gente vai fazer naquele lugar? Mas acabou que a coisa toda funcionou, né? Deu certo. E hoje nós temos o Distrito Federal como uma das cidades, segundo o último censo, como uma das cidades que mais crescem no Brasil atualmente. Tá bom? Então, em 1946, a gente tem uma nova Constituição em que determina que a nova capital deveria ser transferida ou construída nas terras do Planalto Central brasileiro. Isso fica definido. Em 1960, como a gente já sabe, a história nos mostra, a capital foi inaugurada. Porém, haviam esforços já, de alguns anos antes, no desenvolvimento, no pensamento de como seria essa capital, de que forma ela seria construída. Eu não sei se vocês sabem, foram realizados concursos públicos para recebimento de sugestões daqueles que entendiam, de arquitetos, projetistas, né, dos estudiosos na área, para que eles fizessem projeções de como poderia ser essa possível capital. Existe um livro muito interessante que eu tenho aqui em mãos, gostaria de mostrar para vocês, do Jefferson Tavares, é uma publicação do IFAM, do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. É um livro interessante que ele faz uma compilação, está aqui, ó, esse livro aqui, Projetos para Brasília, do Jefferson Tavares. Ele faz uma compilação, né, de projetos que foram apresentados antes do projeto do Lúcio Costa ser aceito. E é muito interessante a gente ver um pouquinho dos outros projetos. Eu queria mostrar para vocês, a título de curiosidade, as outras formas que Brasília poderia ter sido. Olha esse formato meio circular. Tá vendo? Tem uma que é super interessante, que são uma série de círculos. Esse aqui, ó, esse era um dos projetos. Se eu não me engano, eu não sei o nome do autor agora. Vou ficar devendo para vocês. Olha, esse projeto aqui, ó. Brasília poderia ter sido desse jeito. Imaginem vocês. Seria bem diferente, né? Poderia ter sido desse jeito aqui também, ó. Circular. Esse foi um dos projetos apresentados. Ó. Esse aqui também eu achei super curioso. Tem um que eu achei super curioso, que parece uma... bem parecido, porque eles tinham que aproveitar o formato do lago, né? Então o formato do lago ainda é já era o mesmo. Esse aqui, ó. Tem cada formato maluco. Esse é um livro muito interessante. Eu posso levar na aula para vocês, na aula presencial, para a gente ver um pouco dos projetos pensados para Brasília. Esse foi um dos projetos também. Meio quadrado, né? Meio bem utilitário. Enfim, foi uma cidade muito pensada, né, pessoal? É interessante a gente entender isso. Tudo foi muito bem pensado. Eles só não contavam com a dinâmica populacional, né, com a densidade demográfica, que ia crescer tanto em tão pouco tempo. Com isso eles não contavam. Beleza? Aqui, a título de curiosidade, alguns governadores
do Distrito Federal, e o primeiro foi Hélio Prates. Alguém já ouviu falar na Avenida Hélio Prates, que cruza Taguatinga e Ceilândia? Muitas vezes, ao longo do tempo, os nomes vão perdendo sentido, né? Mas Hélio Prates foi o primeiro governador do Distrito Federal. Joaquim Roriz também foi um dos primeiros. Recentemente foi governador novamente. Recentemente, assim, coisa de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, foi governador novamente. Agora já faleceu, né? Falecido. Mas essa figura na foto aqui é o primeiro governador que hoje dá nome para a famosa Avenida Hélio Prates. Isso é interessante ressaltar também, né? Como nós somos o DF, pessoal, o Distrito Federal, a capital federal administrativa, nós não temos prefeituras, somente o governador, vice-governador e os deputados distritais, no nosso caso, né? Então nós não temos um prefeito. Por isso que aqui no Distrito Federal é o único lugar do Brasil que nós só temos eleições a cada 4 anos. Em todos os outros locais do Brasil, em todos os outros municípios brasileiros, nós temos eleições a cada 2 anos. Uma é governador, a cada 4 anos a gente tem eleição governador, presidente, os cargos mais altos, e a cada 4 anos alternados, eles têm a votação para a prefeitura, para os cargos menores, vereança, né? Para os cargos menores de vereador e tudo. Então, todos os municípios têm eleições de 2 em 2 anos no Brasil. O Distrito Federal é a única localidade que a gente só tem eleições a cada 4 anos, porque só precisamos escolher os distritais, o governador e o presidente. Beleza? Esse dado é muito interessante para a gente analisar. Olha essa foto, né, pessoal? Essa é uma foto do plano piloto já, com certeza uma foto recente, bem estruturada. É uma cidade que a gente pode dizer que funcionou, deu certo na sua estrutura de habitação e ocupação desses espaços, tá? No sentido, quando eu falo que funcionou, é no sentido que hoje ela é uma cidade consolidada, viva, né? Comércio, serviços, todo tipo de atividade e imigração pendular, tudo aquilo que caracteriza, né, uma vida urbana culturalmente, socioeconômica e culturalmente falando. Perfeito, pessoal? Então, tem dados interessantes que eu gostaria de analisar com vocês. A Brasília nasce para ser uma cidade administrativa, de verdade, uma cidade apenas estritamente administrativa, com serviços básicos para atender aqueles funcionários públicos da administração federal, no caso. Tá? Só que ela cresceu muito rápido, cresceu principalmente suas áreas periféricas, né, buscando essa riqueza, buscando esse centro administrativo, esse núcleo de funcionários públicos ali no centro, esse núcleo administrativo também, de onde emanam riquezas, né, foram se estabelecendo, essas populações foram se estabelecendo ao longo do tempo, e hoje é interessante a gente notar o seguinte: lembram do produto primário, secundário e terciário? Atividades primárias, atividades do campo. É o produto primário, é o que sai da terra, é o animal, é a agricultura. O produto secundário é a atividade industrial, onde aquilo vai ser transformado. E o produto terciário é onde aquilo vai ser vendido, comércio, serviços, atividades diretas da vida humana. Né? Uma pizza, uma coisa desse tipo, são serviços. Tá certo, pessoal? Então, hoje, esse panorama foi mudando. Apesar de ser estritamente uma capital, apesar de ser a capital administrativa, se eu não me engano, mais de 40% da renda do Distrito Federal, pelo menos no plano piloto, ainda vem do funcionalismo público. Porém, a questão do comércio, dos serviços, das atividades humanas cresce tanto que hoje, olha só que interessante, a área de prestação de serviços e comércio representa cerca de 90% do produto interno bruto do Distrito Federal. Então, posso dizer que isso aqui hoje é um mote econômico que movimenta o Distrito Federal, a área, o setor de comércio e serviços, o setor terciário. Beleza, pessoal? O setor secundário, a agricultura, a indústria, fica com uma participação de 9,5%, quase 10%. Então a gente pode dizer que é uma industrialização pequena, incipiente, mas que até segue um fluxo dada a natureza administrativa para que a cidade foi construída. Houve um desenvolvimento até em pequena escala das indústrias aqui no Distrito Federal. E a menor parcela de todas, somente 0,5%, 0,5% de participação para as atividades primárias de agricultura, pecuária.
Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o mote econômico do Distrito Federal atualmente é o setor de serviços e comércio. Beleza? Pessoal, esses são dados do censo de 2010. Tá? São informações interessantes que a gente pode analisar um pouco sobre o Distrito Federal. Só gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Os censos demográficos, aquela atividade que o governo faz que dá a informação de toda a população brasileira, porque a gente tenha dados para a construção de políticas públicas e de ações governamentais, ele é realizado de 10 em 10 anos. Então, o último censo deveria ter sido realizado em 2020, porém, com a questão da pandemia, questões políticas, ele foi atrasado e foi realizado agora em 2022. Então, esses dados da tela são dados do censo de 2010, ok? Mas é uma fotografia, é um momento interessante para a gente analisar também. Né? Hoje a gente tem uma mudança desses dados, mas é uma boa forma de a gente analisar e entender como se nesse processo demográfico até aqui. Beleza, pessoal? No ano de 2010, Brasília, a capital federal, contava aqui com quase 3 milhões de habitantes, né, o Distrito Federal. E aqui, olha que interessante, Ceilândia e Itaguatinga já eram as maiores cidades, tá? Ceilândia com quase 500 mil habitantes, Itaguatinga com quase 225 mil habitantes, né? 222 mil habitantes, um pouco mais que isso. O Distrito Federal inteiro contava com esse número aqui de quase 3 milhões de habitantes. E pasmem vocês, né? O plano piloto, excluindo o Lago Norte e o Lago Sul, com 221 mil habitantes, um pouquinho menos que Taguatinga. Perfeito? Então, em 2010, essas cidades já eram maiores que o próprio plano piloto. Interessante notar também a quantidade de número de veículos no ano de 2018. Quase 2 milhões de veículos registrados no Distrito Federal. E a densidade demográfica ela é alta, pessoal. Por quê? O território do Distrito Federal ele é pequeno, é um território pequeno, quando comparado aos outros estados, às outras regiões brasileiras. Só que nós temos uma população muito alta aqui. Né? Plano piloto, regiões administrativas, ainda tem as cidades do entorno, mas aqui a gente vai tratar só dentro do Distrito Federal. Né? Olha a densidade demográfica do Distrito Federal, 444,6 habitantes por quilômetro quadrado, quase 450 habitantes a cada quilômetro quadrado. Isso significa que é uma alta densidade demográfica. Já em 2010, essa densidade demográfica já era alta. Hoje deve ser maior ainda. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui a título de curiosidade também, é importante a gente saber, o Distrito Federal ele é constituído pelo plano piloto, que é considerada a capital mesmo, né, a capital administrativa, onde você vai ter os principais prédios administrativos relacionados a isso, e as regiões administrativas, né, as cidades, os núcleos urbanos que foram se estabelecendo ao longo do tempo. Tá? Eu gostaria de falar de duas dessas cidades. O Núcleo Bandeirantes, que, como vocês podem ver na tela, ela foi criada com o nome de Cidade Livre para abrigar os construtores, aqueles que trabalhavam na construção. A ideia inicial era que aquela cidade fosse removida dali, deixasse de existir. Era apenas uma cidade dormitório para aqueles trabalhadores. Mas não deu muito certo, a cidade se consolidou e existe até hoje. Hoje é uma das regiões administrativas mais importantes do Distrito Federal, o Núcleo Bandeirante. E uma das áreas no Distrito Federal também que a gente tem uma considerável presença de atividades primárias, né, plantio de frutas, hortaliças. Nesse sentido, a gente encontra isso no Núcleo Bandeirante também. E eu queria falar também sobre a Ceilândia. A Ceilândia surge como o centro de erradicação de invasões, a CEI. A ideia era tirar as pessoas ao redor dos núcleos centrais e constituir aquele centro de erradicação de invasões. Isso cresce tanto, a grosso modo, que Ceilândia hoje é uma das maiores cidades do Distrito Federal. É a maior região administrativa, de longe, em comparação com as outras, no seu índice populacional, demográfico, tá, pessoal? Tem muita gente lá em Ceilândia. Em níveis populacionais, é a maior cidade do Distrito Federal, tranquilamente. Tá? E ela surgiu desses esforços de erradicar essas invasões que estavam surgindo logo após a construção da cidade. Né? E é bom lembrar também, pessoal, que existem inúmeras regiões administrativas. Algumas delas a gente pode, inclusive, ver aqui na tela. Título de curiosidade: Samambaia, Gama, Recanto das Emas, Sobradinho, Planaltina, Braslândia, São Sebastião, Paranoá,
Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e por aí vai. São inúmeras cidades. Quem vive aqui conhece pelo menos algumas delas, né, pessoal? Em 81 foi inaugurado o Memorial JK. Pessoal, convido a todos. Acho muito importante a gente conhecer a nossa cidade. Muitas vezes a gente mora numa cidade histórica. Brasília é tombada pela Unesco como um patrimônio mundial da humanidade. Justamente por ter sido realizada com os esforços intencionais dos homens, né, de desenvolver essa região. É uma cidade muito interessante, tem muita história, tem muita curiosidade. Eu realmente convidaria a todos, hipoteticamente falando, o Memorial JK não é meu, né? Mas eu acho muito importante a todos que moram em Brasília, sejam brasilienses ou não, visitar os monumentos históricos, os museus. Nós precisamos conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa história. O Memorial JK é um exemplo ótimo desse museu. Lá estão os restos mortais do JK, mas ao longo do museu a gente vê inúmeras histórias, a gente vê inúmeras curiosidades. Nós podemos perceber uma série de coisas que vão construindo dentro da gente essa noção de como foi esse trabalho, como foi árduo, como foi complicado, como foi excludente, como foi impactante, quantas pessoas morreram. É muito interessante entender como se deu essa, de fato, nos detalhes, essa transferência e reinauguração da capital brasileira aqui no Planalto Central. Beleza? Aqui, pessoal, esse mapa que a gente vê é o da antiga RID. Eu vou explicar direitinho para vocês. O que é RID? É a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Né? Então, o Distrito Federal cresce tanto, se desenvolve, as cidades aqui de dentro do Distrito Federal, lembram Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, tem algumas cidades até mais antigas que a própria inauguração da capital, dentro aqui dessa área tida como Distrito Federal. Perfeito? Porém, existe uma polarização, como são cidades que cresceram muito ao longo do tempo, esses municípios ao redor do estado de Goiás foram sendo entendidos como uma região direta de administração ou de polarização desses serviços. Né? Eu me lembro que uma das aulas eu comentei com vocês como aqui é uma área central de riquezas, de indústrias, de acesso a bens e serviços. Geralmente os habitantes dos municípios menores ao redor, né, você tem aqui Alexânia, Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, eles vêm procurar alguns serviços nos grandes centros, nos grandes hospitais, que vão estar, em sua maioria, aqui no Distrito Federal. Tá certo? Então foi criado esse programa de desenvolvimento regional, né, com ações efetivas para o desenvolvimento e o apoio político governamental entre essas regiões do entorno com a região central do Distrito Federal. Tá? Ao longo do tempo, essa parceria, esse estabelecimento de relação foi tão importante para os municípios menores, também para o Distrito Federal, que essa rede ela vai ser ainda ampliada. No próximo slide a gente vai ver que ela vai ser atualizada ainda para mais municípios. Nesse momento a gente só tem aqui os municípios de Goiás, certo? No segundo momento, nós vamos ter aqui os municípios de Minas Gerais também, Buritis e Unai e Cabeceira Grande. Tá aqui em rosa são os municípios de Minas. Essa relação de ajuda mútua, né, tanto aqui na questão dos quiosques do cidadão, implementação desse tipo de atendimento, partindo do Distrito Federal, o auxílio nos planos diretores que disciplinarão o uso do solo nessas cidades menores, a arrecadação tributária desses municípios, tudo isso se torna importante para o desenvolvimento cada vez maior dos laços dessa relação entre a região do entorno com a região, de fato, do Distrito Federal. Beleza? Posteriormente, essa rede cresce ainda mais com o desenvolvimento dessas relações, das políticas públicas desenvolvidas entre os estados, os municípios goianos, os municípios mineiros e o Distrito Federal. Isso é ampliado, tá, pessoal? Agora a gente tem a legenda aqui, como vocês podem ver, Distrito Federal em laranja, Goiás em verde
Minas Gerais em amarelinho, esses 3 estados. Arinos entra também, né? Unai, Buritis e Arinos agora. Perfeito, pessoal? Esse mapa é um mapa do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da região integrada do Distrito Federal e Goiás. Esse órgão aqui é a CORSAP. Perfeito? Então tenham em mente que essa é a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, mais atual. Beleza? Eu gosto sempre de lembrar também, pessoal, dê uma olhada no material, nas apostilas, façam os exercícios disponíveis, se aprofundem nessa matéria, é uma matéria interessante, nem das mais difíceis assim, Distrito Federal, formação de Brasília, desenvolvimento do entorno, se aprofundem na matéria. E nós temos um encontro presencial também, para que a gente possa tirar dúvidas, se aprofundar ainda mais, fazer exercícios juntos, enfim. Eu vou ficando por aqui, mas nós nos encontramos presencialmente e até a próxima unidade.